Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Paulo, um grande homem de Deus, como anteriormente em outro momento eu já falei sobre Paulo, um grande missionário, um grande homem que tem um conhecimento da palavra de Deus. Bem, conhecemos a história de Paulo, um grande perseguidor, e depois ele foi perseguido, por amor à palavra de Deus. E as cartas de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas, todas elas são cartas doutrinárias. E a doutrina, ela tem um seu significado. A doutrina são ensinamentos que foram estabelecidos, prescritos, prontos para serem ensinados. Mas não tão somente ensinado, mas sim ser vivido. Por que eu falo isso? Porque cada um de vocês poderá pegar um tema, um texto, chegar em qualquer ministério, subir no altar e dizer: hoje eu vou trazer um ensino. É importante? É. É a palavra de Deus? É. É sagrado? É. Mas quem transmite a palavra, ele tem que ter um dever de a si próprio estar alinhado com a palavra que ele está ensinando, para que os seus ouvintes tenham respeito por ele, tenha credibilidade por ele. Porque se eu não estou alinhado com a Bíblia, começo a pegar muitas doutrinas, palavras de exortações, quem sabe da minha vida não vai me respeitar, vai passar a me odiar, apesar que eu estou entregando algo que é de Deus, mas eu não estou de acordo com aquilo que é de Deus. Vai ter efeito, irmãos? Não vai ter efeito. Aí você pode dizer: mas irmão, nós poderemos cumprir 100% a Bíblia? Não! Isso não vai ser possível, cumprir 100%. Porque Deus, quando fez o homem, Ele colocou, Ele fez perfeito, mas o homem se envolveu em muitas coisas e passou a ser um homem limitado, errante, um homem que falha. Agora o nosso dever, que ouve a Bíblia, que ouve os ensinamentos de Cristo, enquanto tiver vida, morrer tentando aplicar a doutrina que eu e você está recebendo. Isto sim é louvável, porque nós não conseguimos cumprir tudo. Deus sabe o nosso limite, até onde a gente pode ir. E Paulo, ele escreveu várias cartas para os seus companheiros. E a mensagem de hoje, essa carta de Paulo, é dirigida para o seu companheiro Tito. Se a gente for aqui no capítulo 1 e no versículo 4, olha o que ele diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Capítulo 1, versículo 4. Paulo, direcionando essa carta, ele elogia ao seu companheiro Tito. Como é maravilhoso, irmãos. Paulo era um grande amigo, porque Paulo ensinava aquilo que ele tinha recebido de Cristo. E o nosso dever, para quem a gente ama, ou para aquele que está se perdendo, é falar a verdade para ele. A verdade que eu partilho, a verdade que você partilha, e a verdade que a igreja deve viver. É falar esta verdade. É entregar esta doutrina que a gente recebe, se alimenta e dá para o nosso próximo. Há um momento que você tem alguma coisa de especial
E você gosta tanto dessa pessoa que você diz: eu vou guardar isso para fulano. Eu gosto muito. Você tem prazer de compartilhar esse carinho, esse presente com ele, porque você ama. Quem ama dá o que é bom. Quem ama não traz o ensinamento distorcido. Quem ama traz o ensinamento maravilhoso. Um ensinamento que vai trazer edificação para aquele que está ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E aqui a igreja é um local de ensinamento, é um local em que a gente recebe doutrina, é um local que a gente se reúne para analisar a palavra do Senhor. Se a gente não observa a Bíblia, a gente perece. Se a gente não analisar a doutrina, a palavra de Deus, a gente vai perecendo. Em outra mensagem, o que é que se diz? O meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento, o ensinamento. Mas aqui tem ensinamento. Aqui tem a doutrina sagrada. O problema é quem quer receber a palavra. As pessoas colocam um bicho tão grande, o culto de doutrina, não quero ir. Por quê? Você sabia que no culto de domingo também tem doutrina? Tem. E você vem. Mas quando se fala em doutrina, aquele título, um culto de doutrina é muito forte, eu não vou ficar em casa. Que é isso? Doutrina não mata ninguém. Aliás, doutrina da vida. Quem anda doutrinado tem prestígio, tem valor, é reconhecido. Você já viu alguém doutrinado? Como é diferente? Como ele fala? Como ele ou ela se comporta? Como ele é bem alinhado com a Bíblia Sagrada? Aí quando esta pessoa é bem doutrinada, começa os ataques pelos próprios irmãos que não seguem a doutrina, dizendo: tu é muito santão, tu é muito santarrão. Por que isso acontece? As pessoas que não querem receber a palavra, que não quer praticar, devia deixar quem quer em paz. Mas não, surge a inveja. Porque a doutrina nos coloca em um patamar de posição espiritual. Aonde você chegar, você vai ser reconhecido como um homem alinhado. Este é um homem firme, ele vive a palavra. E se você pensa que você vai passar vergonha, você não vai. Porque sempre terá alguém para defender a tua honra, porque sabe que você é pela doutrina, é pelo ensinamento de Jesus. Fui de carona um dia, certa feita, para casa, me deram carona. Alguém no carro soltou uma piada em respeito a mim, querendo acolher coisas que eu não fiz. Eu disse: olha, o senhor não vai ver o que o senhor está falando, porque eu não trago escândalo. E a irmã, tinha uma irmã perto de mim, e ela disse: não, o irmão David é um homem de Deus, eu confio nele. E depois eu expliquei a situação para ela, como as pessoas querem nos ver para baixo, destruídos, só porque vivemos a doutrina. E quando se vive a doutrina, fique esperto, você vai incomodar quem está nas trevas. E a gente pensa que quem está nas trevas não está dentro da igreja, está dentro da igreja e dentro de casa. Por que isso acontece? Doutrina. O que é doutrina? Ensinamento de Cristo. Como se deve agir, como se deve comportar. Quando você é bem alinhado, essas coisas surgem. Fiquem cientes que vai surgir sempre isso. Mas você está ganhando com Cristo, você não está perdendo nada. E Tito era um grande amigo de Paulo.
Paulo chamava ele de irmão na fé. Que maravilha, que testemunho. Só porque ele era amigo, ele ia parar de deixar de falar a verdade? Não. Os nossos amigos, irmãos, temos que falar sim a verdade, é bíblica, então fale. Agora o que torna chato é você não saber falar a palavra. Porque a Bíblia é uma espada, se você não tem cuidado, você pode matar alguém com a própria espada, porque a espada para manusear é espiritual. E quem não tem o conhecimento manuseia de qualquer jeito e mata o irmão que está do seu lado. Seja manso, tranquilo, humilde, mas fale a doutrina, fale a verdade. Você está pronto para que as pessoas se apartem de você? O seu status vai ser reduzido. As pessoas que diziam ser seu amigo vão se reduzir, vão se afastar de você, porque você é pela palavra, e quando se é pela palavra, ensina a palavra. E as pessoas que não querem, elas vão se apartar de você. Irmão, não dá para conviver contigo, tu é muito santo demais. Não é santo do jeito que ele está dizendo, mas eu sou santo separado do pecado. Eu sou santo porque eu estou vivendo, me esforçando para viver os ensinamentos de Cristo. Que problema tem isso, irmãos? Isto é louvável a Deus. Paulo agora vai falar para Tito. Então tudo que ele falou para Tito é porque necessitava ser ensinado naquela época, até hoje também. Há uma necessidade de todos ouvirem a verdade. A verdade mata? Não, a verdade edifica. A verdade da vida, a verdade ela alinha o homem com Deus. Ela vai fazer com que o errado se conserte, que o torto se endireite, porque a doutrina não tem desvios. A doutrina é sempre reta, sempre na posição, não tem contradição. Olha o que ele diz para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele falou doutrina. Tito, presta atenção, sou teu amigo, tu é o meu irmão na fé. Eu estou te ensinando que tu fale somente o que convém à sã doutrina, os ensinamentos de Cristo, de Deus, não foge dele. Tem gente que foge para conquistar alguém, conquistar o irmão, conquistar a irmã, conquistar o jovem. Não pode, está errado, está adulterando a mensagem. Acrescentar aquilo que não tem na doutrina para agradar outras pessoas não pode, está errado. Quando você faz isso, pessoas vão te odiar, porque as pessoas vivem no erro e você vive no certo, pelo certo. É taxativo ali no certo. E ele fala o que convém à sã doutrina. Tito, não mistura as coisas. Tito, nem tira e nem bota. A palavra tem que ser essa. A palavra não tem adaptação para quem quer ouvir, alguém que diz que é dura. Jesus estava lá com os discípulos um dia e alguém disse: mestre, as tuas palavras são duras. No original ele está dizendo: tua palavra é seca. Você já comeu pão seco sem água? É difícil, não é engolir? Por quê? Porque as pessoas não estavam aceitando a palavra de Jesus naquele momento. Mas quem aceita esta palavra, ele se alimenta da vida, da graça do Senhor. E diz mais assim: manda mais Jesus, porque está gostoso essa palavra. Agora tem gente que ouve e diz: eu vou me embora, o negócio aqui está pegando fogo, a palavra está em direção para mim, parece que esse irmão sabe da minha vida toda. Não, meu filho, é a Bíblia mesmo. Não é porque alguém conhece a tua vida, não, porque a Bíblia sabe da tua vida e da minha vida. Da Bíblia, de Deus, ninguém se esconde. Aí se levanta, nem respeita o culto, vai-se embora. Eu falo nesses termos.
A não ser se for um problema de saúde, você vai embora, tudo bem. Mas eu falo nesses termos aqui. Fala o que convém à sã doutrina. Tito, não se deixe vencer por outras palavras, por outro evangelho que não seja esse. Esse é o puro, esse é o verdadeiro. Aí Paulo, ele vai entrar agora em assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Porque nós pensamos que doutrina somente é em relação à igreja, ao ministério, os órgãos. Doutrina também é direcionado para a família. Porque a família, sendo instituição de Deus, ela não pode ser deixada de ser doutrinada. Porque a família é um projeto, um exemplo a ser vivido. Quem você prefere se espelhar? Em pessoas que estão bagunçadas, desobedientes, que não querem saber da Bíblia, não querem saber da palavra, ou em pessoas que são obedientes, que servem a Cristo, que dão bom exemplo, que dão bom testemunho. Esse irmão, eu queria ser como ele quando crescer. Você vê alguém falando do comportamento e alguém diz, eu queria ser como essa irmã, é tão bonito o jeito dela, é tão bonito como ela age, o amor, o carinho, é doutrina, é palavra. E a gente começa a olhar as qualidades das pessoas doutrinadas. Elas têm uma linha ali, ela tem um padrão, ela não sai. Por mais que o tentador tente para fazer com que ele ou ela saia desse ensinamento. Mas ela está ali, ó, firme e forte, Deus ajudando. Deus está ajudando. Aí agora Paulo vai falar assim no versículo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Ele está falando para as mulheres de mais idade. Como isso é bonito, a mensagem de Deus. Ele está falando para as senhoras, para que ela, nesse auge da sua idade, tenham muito maior responsabilidade, tenham muito maior uma vida constante. Perdão, ele falou os velhos, depois vai chegar às vezes das mulheres. Ele fala os velhos. E ele lista características de um homem para ser sóbrio, para ser sensato, para ser calmo, paciente, um homem de fé. Tudo isso são características que o homem tem que carregar, tem que possuir. Porque se não faz isso, mesmo frequentando a igreja, está trazendo, como é que eu posso dizer, uma vergonha alheia. Como alguém vai se espelhar na sua vida? Como alguém vai dizer, esse homem ou essa mulher é um espelho para a gente, é uma vida a ser seguida? Não vai dizer isso. Ele está falando aqui profundamente, dizendo, olha, os homens, eles foram crianças, passou pela juventude, se tornaram adultos e agora estão em uma idade avançada. E é nesta idade avançada que ele fala para os velhos, sejam mais espertos, sejam mais sobrios. É agora que vocês devem mostrar muito mais a sobriedade, a paciência, a fé. Porque eu acredito assim, irmãos, se você na sua juventude, no tempo do teu ministério, você foi um homem de fé, de paciência, de constância, aí quando chegou a velhice, você deixa tudo isso, você não fez nada. Você fez bem no início, no meio, aí quando chega no final já da vida, você diz, estou cansado de fazer isso.
você está sendo fracassando. Porque os velhos, irmãos, eles já têm um título ruim. As pessoas intitulam os velhos como pessoas chatas. Sim ou não? Estou mentindo? Verdade. As pessoas dizem isso. As pessoas olham o velho como uma figura ranzinza, de desobediente, uma pessoa que é teimoso ou teimosa. Não todos. Eu não posso aqui generalizar tudo, mas em parte. Então isto é feio. Isto traz um mau testemunho para si próprio, para a sua família. Porque as pessoas intitulam isso como os velhos são chatos. Agora tem um chato que é chato mesmo, de você ser respondão, reclamão, desobediente é uma coisa. Agora você ser chato, quando você traz ensinamento certo, aí é outra coisa. É melhor ser chato, viver na mensagem, do que ser chato mesmo, sem viver a mensagem e incomodar os outros. Porque isto traz aborrecimento para outras pessoas. Sabia disso? Eu na minha juventude, lá no trabalho, chegou alguns rapazes para fazer serviço e eu estava dando em cima direto. Olha, está errado isso aqui, não faz assim não, está errado. Eu estava direto em cima. E ele não suportou, ele disse um momento: meu irmão, tu tá muito chato. De tudo tu reclama. Isso foi um chá para eu aprender a fechar minha boca. Eu não gostei, fiquei para mim. E eu disse comigo: a partir de hoje vou fechar a minha boca. Mas quando eu fecho a minha boca, não estou dizendo que eu estou de acordo com o erro. Mas há momentos que eu não posso ser muito taxativo, porque a Bíblia é interessante. A Bíblia não vai te violentar. Faça, venha. Não é por força, nem por violência. Se eu estiver aqui querendo que você aceite a Cristo, colocando a arma em você, aceita, senão tu vai para o inferno. Eu estou errado. Isso vai trazer constrangimento para quem está me ouvindo. Às vezes a pessoa é tão boa, irmãos, mas comete um deslize desse. E a pessoa de mais idade já passou por tanta coisa, já suportou tanta pisa, tanta lapada, já foi tão paciente, já viveu tanto, teve seus filhos, cuidou, e chega no final da vida: eu não tenho mais paciência com nada. Não faça isso não. É como se você fez tudo certinho, mas no final você quebrou. É aí que você vai ter que mostrar mais paciência, mais submissão, mais sobriedade, mais mansidão, mais calma, porque a geração que está vindo vai olhar para você e vai ter prazer de se lembrar de você. Aquele vovô, aquele homem, era um homem que ensinava e vivia a palavra. Até na sua morte, você continuará sendo respeitado pela geração vindoura, porque é uma pessoa que cumpriu a doutrina de Cristo. No final, ela mostrou constância, ela mostrou fé. O que adianta você, homem já velho, na sua juventude, era um homem de muita fé, falava, acontecia, orava, Deus respondia. Aí quando chega no final da sua vida, você agora perde a fé, não está acreditando mais nas coisas, tem uma dúvida no coração. É para esse tipo de pessoa que Paulo está dizendo para Tito: os velhos sejam sóbrios, moderados. Isso é louvável para Deus, isso é bonito para Deus. Sadios na fé, no amor e na paciência. Aí você chega numa idade que diz: eu não sei mais amar ninguém. Mas no início você era a pessoa que mais amava. Aí quando chega a idade, em vez de você mostrar muito mais amor, você agora se torna uma pessoa fechada. O que está acontecendo? Você está se decompondo aos poucos. Não faça isso. Diácono,
Tudo que o Senhor está falando, eu estou vivendo uma parte dessa. Tem jeito como eu posso me recuperar? Fazendo o que é certo. É colocando em prática aquilo que você aprendeu na época da tua adolescência, da tua juventude, sei lá. Mas que você coloque em prática. Se você faz uma coisa e dá certo, e lá na frente não está dando certo porque você parou de praticar aquilo. Mas quando você pratica, até o último momento da tua vida, eu posso dizer que o bordão, o cajado que está na tua mão, ele vai florescer, mesmo depois que você partir. Por quê? Porque você deixou um legado de responsabilidade. E isso é bonito, isso é louvável para Deus. Ou você quer aquele testemunho que muitas pessoas olham para uma pessoa de cabeça branca, eu acho bonito. E se for um casal de cabeça branca, eu acho muito bonito. Os dois ali conversando até aquela certa idade, eu acho isso bonito. Eu me espelho, eu acho incrível isso. A paciência dos dois, o zelo, o cuidado. Ô meu nego, ô minha nega, um beijo na testa. Eu acho isso maravilhoso. Mas se chegar os dois idosos, um já não quer mais amar o outro, um já não tem mais paciência com o outro, você fez o quê? Nada. Você quer viver de nada? Ninguém quer viver de nada. Faça o que é certo. Paulo está dizendo, manda os velhos fazerem isso, que eles vão se dar bem. Aí você vê um exemplo, uma pessoa de idade cometeu um deslize bobo que não devia. A primeira coisa que se fala é assim, ó: esse homem fez isso, uma idade dessa, ele não tem vergonha não. É a coisa que o pessoal fala. Ele com a idade dessa não tem vergonha não de fazer um negócio desse não. É como se ele fosse agora cometer um deslize de juventude. Se for jovem, tudo bem, a gente vai dizer, jovem não tem entendimento, não tem experiência, errou, acontece. Mas um adulto, irmãos, um homem já barbado, com cabelo branco, fazendo isso, não é possível. Mas se o jovem errar, está errado também, viu, irmãos? E você aqui não tem que apoiar ninguém, não é errado não, viu? Tem que apoiar quem é certo. Aí olha para uma pessoa de idade, fizesse isso, foi. Já estou cheio, já estou com raiva. Isso é feio. Isso traz um mau testemunho para você mesmo. Você tem que deixar um legado, mesmo na tua velhice, de obediência, de fé, de mansidão, de sobriedade, de coisas boas, para ser vivido, para ser praticado, como diz a Bíblia. Aí Paulo agora vai falar sobre as mulheres. As mulheres é tudo de bom. São belas, maravilhosas, tudo de bom. Mas calma aí, tem exortação para elas também. Da mesma forma que tem para homem, tem para mulher, tem para jovem, tem para criança, tem para idoso, tem para todo mundo. Ninguém sai aqui sem doutrina não, filho. Por quê? A palavra tem direção para todo mundo. Ela vai pegar todo mundo. Aí não tem como dizer, eu não recebi doutrina. Recebeu sim. É porque alguns não têm coragem, não é homem ou mulher suficiente para dizer, eu que sou teimoso, eu pastor que não quero mesmo, o erro está em mim. Se você dizer isso, eu te dou parabéns, porque você está sendo sincero. Mas tem pessoas que são falsas. Eu vivo, mentira, não vive nada. Eu faço isso, eu faço aquilo, não faz nada. Só você falando, você sabe, é mentira. Eu já disse uma vez, conversando com uma pessoa, e ela disse, benção, eu faço isso. Quando ela disse isso, eu disse, mentira. Eu senti na hora a mentira. Nem precisa do dom do discernimento, irmãos. Você já percebe na hora. Eu também fiquei na minha. Eu disse, amém, tá certo, continue assim. Então isso é feio. Aí você vê um velho, uma velha mentirosa. Isso é muito feio. Tu dessa idade, tu não tem vergonha de ficar mentindo não, fulano. É feio. Por quê?
que, diácono, o senhor está falando isso? Porque é doutrina. Paulo está dizendo, dê exemplos velhos. Os filhos estão vendo, as crianças estão vendo, ela vai aprender com o que você repete. Se você andar com uma pessoa, você automaticamente vai adquirindo característica dela, sabia? Eu já falei isso aqui direto, muitas vezes eu já falei. Se você anda com pessoas, teve o nosso irmão aqui do ministério no passado, que ele falava graça e paz. De tanto ele estar aqui conosco, eu aprendi graça e paz. Eu dava paz do Senhor, aí ele falava graça e paz, eu achei bonito, graça e paz automaticamente. Pode ser um estilo, alguma coisa, você vai parecer com outra pessoa. Então, os idosos, os pais, as mães, muito cuidado, porque os filhos estão vendo e eles podem repetir o que você está ensinando, seja bom ou seja errado. Agora, não é obrigado os filhos seguir o teu padrão, viu? Ele só segue se ele quiser. Porque meu pai foi embora cedo de casa, mas eu estou aqui servindo ao Senhor Jesus. Não fui obrigado a seguir o padrão dele, a estar no mundo desgarrado. Eu fiquei por um momento. Mas a maldição, quando chegou em mim, eu disse: aqui não, maldição, para lá. Por isso que você vê eu falando da minha mãe aqui, coisa boa. Apesar que minha mãe tem defeito, eu também tenho, mas eu não vou falar aqui de coisas ruins. Não, isso aqui é particular meu, mas eu falo coisas boas, porque ela me ensinou a ser um homem de verdade. Até resolver problemas, ela dizia: vem cá, meu filho, chegue lá e resolva isso. Eu ia, com medo, mas ia. Porque ela me ensinou a ser um homem para resolver problemas. Quando eu estava recebendo acusações, ela disse: venha cá e resolva isso, diga assim, assim, assim. Eu ia lá e repetia, e a pessoa ouvia, calava e viu que o problema era muito grande. Caso de polícia, ele disse: não, você não fez isso. O vizinho ali sabe quem é vocês. Eu disse: está certo, é assim. Aí ele fala: as mulheres idosas, no versículo 3, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Glória a Deus. A mulher, o homem, o jovem tem que ser santos. Como? Separados do pecado. Uma conduta digna, uma conduta bíblica, que ele vive essa palavra. As mulheres idosas sejam sérias no seu viver, como convém às santas. As mulheres idosas, elas podem brincar? Pode sorrir? Pode se divertir? Pode brincar com os irmãos, com as irmãs? Pode. Ele não está excluindo isso. Ele está dizendo que as mulheres idosas devem ser sérias no seu viver. O que é que isso significa? É quando o assunto é sério, elas agem com prudência, com sinceridade, não com brincadeira. Irmãos, tem culto que o culto é tão sério, tem gente sorrindo. Tem momentos que o culto está numa batalha espiritual, tem gente conversando, mangando o irmão, mangando a irmã. Está levando isso a sério, irmão? Não está levando a brincadeira. Tem pessoas que o assunto é seríssimo e elas levam na brincadeira. Não pode levar na brincadeira, é sério. Porque mulher santa, ela vai ser séria no seu viver. O assunto em casa, o assunto na igreja, o assunto na sua empresa, na sua escola que você faz parte, você tem que ser séria. Porque se você levar na brincadeira, isso vai passar para as pessoas insegurança. Você já viu uma pessoa que brinca muito? É pecado brincar, irmão? Não. Eu também brinco, eu também sorro, me divirto. Mas tem os seus momentos. Já ouviu essa expressão? Fulano brinca muito. Eu falando um assunto sério com ele, vem cá brincando, levando na brincadeira. Isso faz com que as mulheres percam a credibilidade. E os homens? A mesma coisa. Vocês têm que agir na sinceridade, sem brincadeira, levar a sério as coisas.
Como é que você vai resolver um problema levando de todo jeito? Não vai conseguir resolver. As pessoas não vão colocar fé em você que você é capaz de fazer aquilo, porque você quer brincar. A situação está aí, você tá certo, depois se resolve, sei o quê. Leve na verdade e não na brincadeira. Como ele fala, como convém às santas. Ó. Aí ele fala mais: não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Tem mulher caluniadora, sim ou não? Sim. Paulo falou em muitíssima. Aonde? Na casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Na minha família, na tua família, tem pessoas caluniadoras. O que é calúnia, irmão? Eu dizer uma coisa que é mentira do meu irmão que é verdadeiro. Eu saí espalhando algo que é mentira do meu irmão, a fim de ver ele destruído com a imagem denegrida. Eu quero ver ele no fundo do poço, vou inventar isso dele, vou caluniar, vou espalhar mentira, uma calúnia, uma falsa acusação. E é tão sério o que Paulo fala, porque existe mulher que é casada, que é caluniadora do seu próprio marido. Por que o Senhor está falando isso? É doutrina. Porque o livro de Provérbios me diz: a mulher sábia lhe faz bem e não mal. É Bíblia ou não é Bíblia? Estou brincando aqui, eu estou entregando uma mensagem na brincadeira, é seríssimo. Agora depende de quem está ouvindo, se vai se chatear comigo ou se vai seguir a Bíblia. Porque se Deus me escolheu, eu não estou aqui para brincar. Se Deus me escolheu, eu não estou aqui para brincar, mas sim para falar a verdade e principalmente viver essa verdade. Está pronto para alguém se afastar de você? Viva a verdade. Siga a doutrina. Pessoas vão se afastar de você. Tem mulher caluniadora? Tem, muito. É feio? É. E ele fala: sejam mestras do bem. Mulher que tem que fazer bem. Não pode fazer mal. Começando no seu lar com o seu marido. Tem que fazer bem a ele. O senhor não sabe quem ele é, problema, faça o bem, faça a sua parte, meu filho, minha filha. Lá no trabalho, irmão, o senhor não sabe como são as pessoas, faça o bem. Porque você pode se prejudicar. Uma velha dessa, fazendo mal, com essa idade, tem vergonha não? Olha o testemunho, isso é feio. Mostre quem você é de verdade. Seja aonde chegar. Faça o bem, sem olhar a quem, como diz o ditado. Mas é o meu perseguidor. Jesus disse: ame os teus inimigos. Não é o diácono que te disse isso, não. Eu estou repetindo o que Jesus disse: ame os seus inimigos. Então ele está dizendo: mulheres, sejam mestras no bem. Faça o bem. Porque isso fica muito feio para uma idosa querer dar troco. Eu acredito que nem a jovem de hoje faz isso mais. Alguém vai dizer: isso é coisa de criança. Porque uma idosa, irmãos, tem que ter sabedoria, tem que ter prudência. Fez isso, foi? Eu vou orar, eu vou fazer o bem, eu vou manter minha posição. Aí agora quer dar troco, quer responder, isso fica feio. Quando você levantar o braço de raiva, você dá um piripaque, você morre. O coração trava e para. Você não aguenta mais nada, quer se envolver com brigas. Não faça isso, isso é feio. Você tem um Deus que é pela tua vida. Você tem um Deus zeloso que cuida de você. Deixa para dar resposta, deixa de lado essa resposta. Deixa que Deus dê resposta por você. É melhor do que você perder a sua razão e depois estar com um mau testemunho dentro da igreja, dentro da família, dentro de toda a comunidade, o povo sabendo que você é uma mulher má, nessa fase da idade. Olha, ele diz: não dadas a muito vinho, mestras no bem, do bem.
E o versículo 4 ele diz assim: olha, Tito, olha aqui, tem mais. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Então essa mulher idosa, essa mulher de mais idade, ou ancião, Paulo está dizendo que elas têm que ser ensinadas para ensinar as moças mais novas. Com o quê? A se casarem e respeitarem o seu marido. Se você anda com uma pessoa de bem, ela vai te aconselhar para o bem. Mas se você anda com uma pessoa de mal, ela vai te aconselhar para o mal. Tem muito pai, tem muita mamãe fazendo o contrário. Por quê? Porque eles gostam de dizer: a minha vida foi desse jeito. Eu recebi um trauma da minha infância, da minha mãe, do meu pai. E daí? O que você tem a ver com isso? Aí você diz: eu fiquei com trauma. Tudo bem, ficou. Mas não é obrigado você carregar esse trauma. Meu pai foi embora, deixou uma grande raiva dentro de mim, mas eu orando, Deus me libertou. E estou livre até hoje. Agora, se a gente ficar alimentando porque meu pai, porque minha mãe no passado, tudo bem, errou, mas se conserta. Você tem que declarar: Senhor, o erro que pai fez, o erro que mãe fez, eu não quero para a minha vida, eu quero ser diferente. Seja diferente nesta noite. Mude de atitude, tome a tua posição e seja diferente. Porque a Bíblia está aqui para corrigir eu e você. Porque se fosse assim, eu estava no mundo bebendo ainda, na rodinha dos escarnecedores, porque meu pai foi assim. Ele saía e colocava uma cerveja na cadeira e eu, pequeno, via tudo aquilo. Mas eu aceitei? Não. Poderia estar hoje no mundo, ou até mesmo sem vida já. Nem poderia mais estar aqui. E ele diz: essas mulheres, elas têm que ter a capacidade de ensinar as mais novas a amarem o seu marido. Veja que bonito. Veja que exortação. E também não só amarem os seus maridos, mas também cuidarem dos seus filhos. Tem mãe que estraga os seus próprios filhos com ensinamentos errados. Porque eu vivi assim, eu vou ensinar assim. Isso é feio. Essa palavra de maldição não declare na sua casa. Repreenda no nome do Senhor Jesus. Aqui não, na minha casa não. Aí o jovem, a moça vai crescendo, vai dizendo assim: eu sou igual a pai. Pai era assim, eu também sou. Isso é bonito, é? Eu sou igual a minha mãe, estressada, pavio curto. Isso é bonito falar isso, irmãos? Isso é feio. É bem complicado. Quando Deus dá a missão às mulheres, elas não fazem isso. É bem complicado quando Deus dá a missão ao pai e à mãe e eles não fazem isso dentro do seu lar. Porque quem sofre são os filhos. Mas também os filhos têm a consciência se eles querem o certo ou querem o errado. Agora, se você, mulher, homem, ensinou o certo e ele não quer, problema é dele. Você não tem que pegar problema dele para a sua vida. É ele que escolheu ser errado. Mas se você faz tudo o contrário e o filho seguir o teu erro, vocês dois estão errados. Estão errados. E tem alguns filhos que são sinceros. Diz: pai ensinou, mãe ensinou, mas irmão, mas o errado foi eu mesmo. Eu que fui desobediente, porque não faltava ensinamento, tinha palavra, tinha igreja, minha mãe fez isso, meu pai fez isso, eu que fui desobediente. Tudo bem, ele está reconhecendo que ele foi desobediente. E as mulheres têm que passar para as moças novas que o casamento é algo de amor. Amem os seus maridos. Ele está dizendo: as mulheres têm que ensinar as moças a serem prudentes em amar os seus maridos e cuidarem dos seus filhos. Eu recebi duas coisas, uma boa e uma ruim. Irmão, casamento é bom. Eu disse: amém. Tu vai se casar um dia, amém. Mas alguém chega e diz: se eu fosse tu nem me casava. Tá certo mesmo. O que é isso?
me desanimando, dizendo que casamento é complicado. Casamento sim tem seus altos e baixos. E por que tu não casou ainda? Vai reclamar com Paulo? Vai reclamar com Jesus? E aí? Estou com brincadeira? Estou ensinando o que está fora da Bíblia? Não, estou ensinando o que está dentro da Bíblia. Agora, se eu, começando por mim, não praticar ela, eu estou quebrado, filho. Você vai ter toda a razão para me acusar depois e eu vou ficar caladinho. Ame seu marido, mas tem mãe que faz contrário. Domine. Dê a palavra em casa, é assim, ponto final. Não é assim, ponto final, não. Calma aí, meu filho. Que exemplo é esse? Tem muitas mães irresponsáveis hoje, mesmo dentro da casa do Senhor. Ensina suas filhas errada. Elas não ensinam a encontrar um marido de Deus, mas ensinam o interesse dos bens materiais. Eu vendo um vídeo, uma pesquisa, quanto você precisaria que o homem ganhasse para viver com você? Tem que ganhar 5 salários. Quanto você precisaria gastar numa semana, no mês, para se manter? Uns 20 mil reais. Aí vem a pergunta matadora: e você trabalha? Não. E vai aconselhar o quê? Você tem o quê de bagagem? Não fique enganado não, viu, irmãos? Com o jovem, com o adulto, com o senhor, com o vovó que está na igreja, porque tem muito mau exemplo dentro da igreja, viu? Diácono, o joio. O joio é bom exemplo? Não. O trigo é bom exemplo. O inimigo já deve estar com raiva de mim, eu falando essa mensagem. Por isso que é a luta, por isso que há perseguição, por isso que há batalha, por isso que há muitas coisas, mas temos que viver a mensagem de Deus, começando pelo pregador, o principal. Ame seu marido, e depois em si, ela fala aqui, e também ame os seus filhos. Grandes homens de Deus também cometeram deslize. Esaú, Jacó, 2 grandes irmãos. O pai amava um, a mãe amava outro. Está errado, filho, tem que amar os 2. Mas irmão, esse aqui é mais calmo, tudo bem, mas tem que amar. Esse aqui é mais alvoroçado, eu já não sou tanto com ele, mas tem que amar. É teu filho, é teu sangue, saiu do teu próprio ventre, tem que amar. Porque essa criança vai crescendo revoltada. Ele vai entendendo que você não quer amar ele, que você não tem cuidado por ele. Por isso que muitas vezes a separação, os irmãos se rompem, os laços se rompem, porque não foi ensinado a amar os seus próprios filhos. Eu acho tão bonito, irmãos. A mulher está grávida, aí enche o ventre de um coração, eu te amo, beijo para lá, beijo para cá. Quando o filho nasce, deixa o léu. Que menino chato, que menino fogoso, que menino isso. Aí você vai liberando inocentemente palavras assim. Quem é que gosta disso? O inimigo. Tudo que é de ruim ele gosta, ele vai se aproximar. Mas irmão, vigia nada. Fica lançando palavras contrárias para o teu filho. Olha, quando tu crescer, tu não vai dar para nada. Diga isso não. Um dia meu pai liberou uma palavra dessa, porque Deus não permitiu que ele visse a minha vitória, a minha bênção. Ele em um momento de raiva fez alguma coisa eu como criança, ele disse: tu quando crescer tu não vai dar para nada. Você pensa que depois ele foi dizer: meu filho, eu te peço perdão? Não foi não, filho. Eu recebi a palavra dura e crua e nua. Eu senti aquela palavra. Eu me senti para baixo, como uma criança pequena, como um derrotado. Mas Deus guardou ele.
Hoje trabalho, tenho meu salário, tenho minha família, hoje congrego, hoje Deus me chamou para o diaconato, hoje eu estou com vocês. Veja só, porque eu não recebi aquela palavra. Quando eu falo não recebi, eu não aceitei. Porque eu poderia se lamentar, meu pai disse isso, eu não vou dar para nada. Qualquer momento de raiva, eu ia me lembrar, papai disse isso, eu não vou dar para nada mesmo não. Meu pensamento era outro, era crescer. Até hoje é crescer, evoluir, é ter minha família, é ter meus filhos, é ter o meu ministério, é ter a igreja em que eu faço parte. O teu pensamento deve ser esse: não aceite palavras contrárias. Ame seus filhos. Esse é mais teimoso. Ame. Sei que não é fácil. Pai e mãe é uma missão muito difícil que Deus concedeu. Não é fácil, mas ame.